sobre as virgens, né? E até a parábola depois que o Bill acabou pregando aqui sobre o banquete, né? Ele pregou na sequência. E eu fiquei pensando sobre essa questão do noivo, né? Que é Jesus Cristo, né? Que o noivo ele vai vir buscar a sua igreja, né? E nós temos que estar preparados. Se eu não me engano, até o pastor pregou um tempo atrás falando sobre a preparação. Só não lembro se foi aqui nessa parábola. Foi, pastor? Não tenho lembrado. Sei que o senhor pregou há um pouco tempo atrás sobre a preparação. E eu fiquei pensando, meditando sobre nessa nossa preparação, né? E tudo apontava para essa parábola, a parábola das 10 virgens. E Deus falou comigo algumas coisas, eu queria passar para a igreja. E antes eu queria explicar para vocês um pouco como que era o formato de um casamento judaico. Eu acabei comentando um pouco na última pregação que era diferente, né? O noivo, ele que ia de encontro à noiva. Diferente do nosso casamento aqui, que o noivo tem que esperar a noiva. E lá o casamento ele tem uma simbologia muito bonita. E o casamento judaico ele tem uma simbologia apontando para a escatologia, né? Que é a volta de Cristo, as últimas coisas que vão acontecer. E o casamento judaico ele acontece em 3 fases, irmãos. A primeira fase ela é chamada Shidushum. Shidushum, talvez não esteja pronunciando certo, mas é bem por aí. Essa primeira fase ela é conhecida como a escolha, aonde que o pai do noivo ele vai atrás, não sei por uma indicação ou por uma comunicação entre eles, ele vai e escolhe uma noiva de uma família de uma boa reputação para o filho dele. E ele escolhe a noiva, o pai escolhe a noiva. E a noiva, ela aceita essa escolha passivamente. Lá em Gênesis 24, nós temos a história de Abraão. Ele manda o seu servo sair do meio da onde que ele estava, que Abraão ele estava no meio de um povo, no meio do povo de Canaã, quando ele ainda não tinha conquistado aquela terra. Então ele fala, não, arrume para meu filho alguém na família, alguém dos meus parentes. Então ele dá uma bênção para aquele servo, faz ele fazer um juramento, e ele vai para a família dele, e lá ele encontra o irmão dele, agora eu não me lembro o nome, mas ele encontra Rebeca, junto ao poço, e ele faz uma oração ao Senhor, e o Senhor responde a oração dele, se acontecesse algo, e aconteceu algo conforme ele orou. Então Deus responde a oração dele. Então ele tem a certeza que Raquel é a escolhida, é a esposa que ele veio buscar para o filho de Abraão, Isaac. Então ele vai até a casa de Rebeca, a casa dos pais dela, e lá ele fala sobre o que Abraão levou ele ali a fazer, e a família dele se alegra, e ele faz uma pergunta para a noiva, para a Rebeca, se ela aceita este casamento, esta união, e ela diz sim, ela aceita e concorda com a escolha. E também é assim conosco, irmãos. Jesus ele fala assim, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Assim como o pai da noiva escolhia, o pai do noivo escolhia a noiva, assim Jesus nos escolheu. E assim, também como a noiva, de uma forma passiva, nós recebemos, irmãos.
e concordamos com a escolha. Pois não pode ser, irmão, um casamento, apesar dessa escolha, o casamento ele não era feito por obrigação. Rebeca, ela podia ter recusado. Ela podia ter recusado, mas ela não recusou. Aí depois, passada essa fase, tinha a segunda fase, que era o Eluzim, o noivado. Nesta fase, o noivo tinha que pagar um dote de prata, ouro ou coisa preciosa, dependendo da condição financeira e da classe social. Lógico que o noivo ele não ia escolher uma noiva de uma classe social mais elevada que a dele, de uma noiva mais rica, porque ele não ia ter condições de pagar o dote. Então, geralmente, eles escolhiam dentre a mesma classe social. E era esse dote tinha que ser um dote, tinha que ser de um valor, de alto valor, não um dote qualquer. Lá em Gênesis 24, 22, fala que o homem, esse servo de Abraão, ele deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Esse foi o dote que ele pagou por Rebeca. Mas Jesus, ele pagou um alto preço por nós. Lá em 1 Pedro 18, 19, fala assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem mácula e sem defeito. Não foi por ouro nem por prata que nós fomos comprados, irmãos. Foi pelo precioso sangue de Cristo. Foi pelo precioso sangue de Cristo. Nessa segunda fase também, irmãos, do noivado, eles teriam que assinar um contrato chamado Ketubá. Agora a noiva está compromissada, separada. Ela não podia ter nenhum relacionamento com homem nenhum, pois se acontecesse, ela poderia ser morta, ser apedrejada. Qualquer um dos dois que quebrasse esse contrato. Também acontecia algo interessante. A noiva, a partir desse noivado, ela tinha que cuidar do seu vestido, pois a qualquer momento o noivo poderia chegar, ele poderia vir, mas nem o noivo sabia qual dia que ele ia vir. Só o pai do noivo sabia o dia que ele ia voltar. Nem o pai da noiva sabia, nem o noivo, nem a noiva. Somente o pai da noiva, o pai do noivo. Somente Deus. Somente Deus ele sabe. Somente o pai sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Mateus 24, 16. Quanto o dia e a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. E durante esse tempo de espera, de separação, espera do noivo juntamente, a noiva juntamente com as suas damas, elas tinham que estar preparadas, separadas para quando o noivo chegar. Assim é conosco, queridos. Nós temos que estar preparados, santificados, consagrados, afastados do engano, afastados de todo pecado, para que quando o noivo chegar, ele não nos encontre de qualquer maneira despreparado. Então a noiva, dia após dia, todos os dias, ela ia cuidando do seu vestido. Ela pegava aquele vestido. Será que é hoje que o noivo vem? Ele não veio. No outro dia de novo. Será que é hoje que ele vem? De novo. Será que é hoje?
prontidão, irmãos, para quando o noivo voltar. Aleluia. Porque ele vem. Então aquele vestido ele tinha que estar impecável para o dia da festa. Efésios 5, 27 fala assim: apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Também nessa fase, os noivos, eles assinavam um contrato e eles celebravam uma aliança com uma taça de vinho, assim como Cristo fez com a igreja. Lá em Coríntios 11, 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Então a escolha, o cálice, apontavam para Jesus. A escolha, Ele que nos escolheu. O cálice da nova aliança. O vestido da noiva, a nossa santidade. E a espera do noivo. E aí na terceira fase, era quando o pai dava o aval para o noivo, para finalizar o casamento. E aí o noivo pegava os seus amigos, ia na frente um tocador de trombetas, avisando a sua chegada. Esse era o momento que as damas de honra ou as virgens tinham que estar prontas, com as suas lamparinas acesas, para iluminar o caminho até a casa da noiva. E aí aconteciam as bodas, que duravam 7 dias. Assim vai ser a volta de Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja. 1 Coríntios 15, 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. E Ele vai voltar, irmãos. Aí se dará a festa das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: regozijem-nos, vamos nos alegrar, dar-lhe glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já está pronta. Foi-lhe dado de vestir o linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos, que nós vamos celebrar com Cristo. Aleluia. Que momento glorioso. Aquele que poder se encontrar com Ele, com seu noivo. E assim o noivo e a noiva celebravam o casamento com o vinho, e a taça era quebrada. Agora se dava início a uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo, eles são uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Como foi lido aqui pela minha irmã. E aí o pai da noiva, ele vê aquela celebração, aquela festa, a alegria do noivo. E ele pergunta para o noivo: aonde minha filha vai morar? Eita, Jesus. Aí o noivo responde: na casa do meu pai há muitas moradas. Aí ele carrega a noiva para a sua casa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não vai preparar as moradas. Há muitas moradas. João 14, 2 fala assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Já está preparado. Aleluia, Deus. As moradas que o povo de Deus vai, elas já estão preparadas. Porque o pai da noiva já preparou. Ele já preparou a morada para os filhos dele, para
para aqueles que pertencem à noiva de Cristo, para aqueles que pertencem à igreja de Cristo. Então, assim, algumas coisas quando para nós é incomum, né? Mas quando Jesus ele estava falando essa parábola para os discípulos, com tudo que ele falava, ele não precisava explicar, porque já fazia parte do cotidiano dele. Quando ele falava assim, na casa do meu pai há muitas moradas, automaticamente ele já pensava numa religião, numa celebração de casamento. Jesus. Então Jesus ele conta essa parábola em resposta a uma pergunta dos discípulos no capítulo 24, no verso 3. Eles falam assim, dize-nos, quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vida e do fim dos tempos? Eles tinham anseio de saber quando Jesus ia voltar. Então Jesus ele conta dos acontecimentos dos fins dos tempos, terremoto, doenças, falsos profetas, o amor de muitos esfriarão, né? E ele fala que o dia e a hora não são conhecidas. Que ele falou assim que vai ser como no dia de Noé, as pessoas estão vivendo a vida, se dando em casamento. É hoje, irmãos, que nós estamos vendo. Verdade, Deus. Ninguém está nem aí para a volta de Cristo. Se você falar, olha, se converta, se arrependa, abandone a sua vida de pecado, que ainda dá tempo. Não, Jesus ia voltar, já veio, já morreu. Eu vou ver minha vida aqui na terra do jeito que está e tá bom. Mas nós que, pela misericórdia, né, irmãos, nós temos a palavra de Deus que nos revela que essa vida vai chegar. Vai chegar. Verdade. Glória a Deus. E cada vez que nós pensamos, eu não sei, você aperta no nosso coração, é um misto de alegria com tristeza pelas pessoas que nós amamos e não estão em Cristo ainda. É verdade, Deus. E é doloroso, né, irmãos? Mas que o Evangelho, assim como nos alcançou também, outras pessoas também olharam para nós e não deram nada. Né, Gabriel? Verdade. Né, Marcelo? Então, irmãos, a esperança. Quanto a vida, a esperança. Santo dos santos. Nos ajuda, Jesus. E aqui tinha um grupo, né, irmãos, de cinco mulheres, 5 damas, né, de honra. As insensatas, as loucas, as tolas, elas pegaram suas candeias, mas elas não levaram o óleo. 5 estavam despercebidas, não estavam de prontidão para as boas obras. É o perigo, irmão, de não estarmos de prontidão quando Jesus voltar. É abandonarmos, irmão, o primeiro amor. Já não fazermos como no início da nossa conversão, a obra do Senhor. A oração já não é mais frequente, a leitura da palavra já não é diária. A luta contra o pecado já não é encarada com a mesma vigilância. Jesus diz lá em Apocalipse 2,4 que a igreja de Éfeso, ela tinha abandonado o primeiro amor. Ela tinha abandonado o entusiasmo, ela tinha abandonado a alegria. Ela até fazia as obras, irmãos, mas ela não tinha alegria mais. Mas a nossa vida, irmãos, tem que ser constante. O amor ele tem que ser contínuo, tem que ser crescente, irmãos. Cada vez mais nós temos que continuar a fazer a vontade de Deus. Mas aí, irmãos, aí vem o problema, irmãos. O problema é quando nós achamos que já fizemos o suficiente. Já lutamos contra todo tipo de pecado, todo tipo de adversidade. Aí quando nós vamos encontrar o noivo, nós estamos despreparados.
Nossas candeias não têm óleo suficiente. Porque quando nós saímos, nós achamos que ia ser rápido. Então nós só levamos a tocha acesa e não levamos as nossas reservas, as nossas boas obras. As prudentes, irmãos, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Cigos que estavam preparadas, dispostas de prontidão para as boas obras, elas detinham a palavra do Evangelho, da esperança do Evangelho, sempre disposta a ajudar, sempre disposta a fazer as boas obras. O crente verdadeiro, ele não se envolve com o pecado, ele foge da aparência do mal. Olha o que Jesus ele fala lá para a igreja de Tiatira, em Apocalipse 2,19. Conheça as suas obras, a sua fé, o seu amor, o seu serviço, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então quer dizer, aquela igreja estava crescendo, ela não tinha parado, ela não estava estagnada. Ela falou: eu fiz as boas obras, eu amei, eu me afastei do pecado, eu evangelizei, agora eu vou parar aqui. Não, ela continua crescendo, crescendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vai ser fácil, né, irmãos? Não vai ser tão fácil, tem luta. Quem disse que ia ser fácil? Mas faça com amor para Deus, irmãos, não para com os homens. Não para ser vistos pelos homens. Efésio abandonou o primeiro amor. Já Tiatira, seu amor e sua fé era crescente. Se não for você, irmãos, que estiver fazendo, estiver envolvido, se não for você que estiver se destacando em alguma coisa, é outra pessoa, mas faça, irmãos, do mesmo jeito. Porque, na realidade, irmãos, não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Então, irmãos, não seja omisso. Apoie. Se o nome não está lá, mas faça. É Deus que vai ser glorificado. A noiva, irmãos, ela tinha que estar de prontidão, pois a partir do momento que o contrato era assinado, o noivo poderia voltar e a noiva tinha que estar separada, santificada, sem manchas e sem máculas, pois a qualquer hora a trombeta ia tocar, anunciando a chegada do noivo. Jesus veio, irmãos. O noivo vem. Quem você é, irmãos? Um insensato ou uma prudente? A verdade, irmãos, da nossa vida no Evangelho é continuar com a nossa lamparina acesa. Não é se gloriar com o que fizemos no passado, mas continuar pondo fogo. Pondo fogo. Pondo fogo. Para que ela continue acesa. Pondo óleo, pondo azeite. Para que todo dia ela continue acesa. Aleluia, Jesus. Prontidão para perseverar. À meia-noite ouviu-se um grito. Um noivo vem. Prontidão para perseverar pode ser que ele demore, irmãos, mas é certo que ele vem. Muitos dos que estão aqui, podemos morrer, irmãos, antes que ele venha. Uns vão ter um pouco mais de sorte, vão ver 80, 90 anos. Pode ser que ele venha até lá. Mas enquanto nós estivermos, nós temos que perseverar na fé, no amor, nas boas obras, irmãos. Guardando firmes a vinda do Senhor. Elas adormeceram, todas, irmãos. Mas as que estavam preparadas estavam prontas, pois elas tinham fé que mesmo que demorasse, ele vinha. As outras, é só mais um dia. Ele não veio ontem,
Provavelmente ele também não veio hoje. Perseverar não é fácil, irmãos. Um dia estamos tão empolgados em fazer algo, de repente vem as lutas, a oposição das pessoas, a rotina, o começo, né, irmãos? Aí nós começamos a fazer tudo automático, sem amor, sem fé, tudo automático. Parece que liga um botãozinho, você vai e faz, desliga, você para. Quando você termina de fazer, você nem sabe o que você fez. Mas em Mateus 24:3 fala assim: aquele que persevera até o fim será salvo. Muitos começam bem na caminhada com os cristãos. Pregam, louvam, são profetas, são pastores, são diáconos. Aí de repente, quando você menos espera, cadê aquela pessoa? O que aconteceu? Abandonou o primeiro amor. A fé dela não foi crescente. O amor dele não foi crescente. Acabou a prontidão. As coisas de Deus perderam o interesse. Perderam o amor pelo próximo. Acabou. A falta de azeite significa não estar preparado, revestido de fé e de poder espiritual para a volta de Cristo. É constância, irmão. Sabe o problema de estarmos mornos? A gente acha que está bom e não percebe que está frio. É igual. É mais fácil quando nós estamos frios, porque é mais fácil de você perceber que você está no pecado. É como o filho pródigo, irmãos. Ele percebeu que ele estava no pecado. E aí o que ele fez? Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Mas o irmão mais velho, ele estava morto. Para ele estava bom. Ele nem percebeu que ele amava o pai. Na realidade, ele só amava as coisas. Será que nós podemos se analisar? Será que nós só amamos as coisas do pai? Só as bênçãos? Só a nossa vida terrena aqui? Então, aí nós ficamos nesse estado, estagnado, parado. Acho que aqui, em algum momento, todos nós tentamos, de alguma forma, né? Alguém tentou fazer um regime, né? Alguma vez. Aí você começa, tá tudo bem, né? Aquela maravilha. Você tá perdendo uns quilos. Opa, tá bom. Aí você vai voltar para aquela vida que eu tinha antes. O meu negocinho aqui, outro ali. Já era. E para voltar de novo? Não vou nunca seguir mais. É assim, irmãos. Temos que perseverar. Qualquer coisa que nós começamos, temos que perseverar. E para a vida do Senhor é uma vida de perseverança, de prontidão, de espera constante, irmãos. Prontidão, irmãos, para fazer parte do reino. E aí chegou o momento que o noivo chegou. Aí elas falam assim: dê-nos um pouquinho. Não dá, irmãos. Não dá. A salvação é individual. É recebida pela fé, irmãos. Mas nós podemos anunciar no Evangelho que nos salvou, para que mais e mais pessoas venham para fazer parte do reino dos céus. Aí elas falam assim: vão comprar óleo para vocês, para fazer parte do reino. Não dá para comprar. O Espírito Santo não pode ser comprado. Teve um mago que tentou comprar. Simão, vendo Pedro e os apóstolos impor a mão sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo,
Ele ofereceu dinheiro, mas não dá para comprar, irmãos. Não dá. Não dá para comprar, não é pelas obras, é pela fé que recebemos. Pela graça de Deus, vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, irmãos, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feituras dele, irmãos, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual, irmãos, Deus, Ele preparou de antemão, para que nós, irmãos, andássemos nela. Ele nos salvou para as boas obras, não pelas boas obras. Isaías 55 diz: vinde, comprai sem dinheiro. É só pela fé, irmãos, que recebemos o Espírito Santo para fazer parte do reino dos céus. O noivo chegou, irmãos. Ele chegou. Que momento glorioso, irmãos. Quando Ele nos encontrar com as nossas lamparinas acesas, preparadas e cheias do Seu Espírito Santo, irmãos, que é o selo da nossa salvação, fazer parte das bodas do Cordeiro, do reino dos céus. Mas para alguns, a notícia vai ser triste. E a porta foi fechada. E a porta da salvação vai se fechar, irmãos. O que você está fazendo com a sua vida, irmãos? Ele veio, irmãos. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E quem tiver sede, vem, irmãos. E quem quiser, beba de graça na água da vida. E elas vão bater na porta: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Infelizmente, irmãos, não vai ter segunda chance. Não vai ter segunda chance. Abandone, irmãos, abandone o seu pecado. E corra, irmãos, para os braços do noivo. Enquanto a vida, irmãos, a esperança. Arrependa-se, converta ao Senhor Jesus Cristo. Não seja louco, não seja nerd, insensato, meu irmão. Pois naquele dia Ele vai dizer: eu não vos conheço. Em outras passagens: eu nunca te conheci. Que palavra dura, irmãos. Eu não quero escutar isso do meu Salvador. Espírito de Deus. Não, irmãos, abandone, abandone. Não vai ter segunda chance. Não vai ter segunda chance. É aqui, é agora, é hoje. É hoje, irmãos. Portanto, vigiem-nos, estejam de prontidão, porque nós não sabemos que hora Ele vem, mas Ele vem. Significado de prontidão: qualidade de estar pronto, estado da pessoa preparada para agir sem demora, conforme a ocasião exige. Não consegui entrar muito dentro dos versículos como eu gostaria, mas por causa da hora, talvez ia ficar mais ilustrativo. Mas eu vou concluir aqui rapidamente por causa do horário. As virgens, elas não são a noiva, pois se fosse a noiva, o noivo seria um polígono. Mas as virgens, elas representam a igreja. A igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. Ela significa 100% da igreja. 50% da igreja só tem aparência. Ele faz uma alusão
E os outros 50% é a igreja verdadeira. E isso só vai ser revelado quando Jesus ele vier separar o joio e o trigo. Muito se parece prudente, mas não tem o Espírito Santo. Podemos aplicar essa palavra. Estar vigilante, de prontidão. Irmão, acredito que seja a principal lição desta palavra, pois não sabemos a hora que ele vai voltar. Irmãos, como as prudentes, devemos estar com as nossas lamparinas sempre cheias de fé e de boas obras. Não devemos esperar de braços cruzados a oração, a comunhão dos santos na igreja. Algo importantíssimo também é incentivar os outros. As prudentes não se gloriaram por estar preparadas, mas incentivaram as loucas a irem atrás. Cuidado, irmão. Não apague a faísca da lamparina do seu irmão. Ainda que pareça que ela vai se apagar. Hoje ainda dá tempo do Espírito Santo reacender. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão comentando essa palavra, o irmão Charles Spurgeon, ele diz assim: que a divisão entre as virgens e as sábias e as tolas representam uma separação dentro da comunidade cristã. Ele enfatiza que, embora todas tenham aparência externa de fé, apenas aquelas verdadeiramente preparadas entrarão no reino dos céus. Vigiem-nos, pois um dia a porta da graça vai se fechar. Esteja de prontidão, pois o noivo vem. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade.